Incêndio destrói loja de uma das maiores redes atacadistas de Santa Catarina, no sul de Florianópolis. Polícia Rodoviária Federal deflagra a Operação Natal 2021 nas rodovias federais de Santa Catarina. E Metro faz operação de fiscalização em postos de combustíveis da Grande Florianópolis. As informações da pandemia, decreto do governo do estado transfere para os municípios a tarefa de liberar e fiscalizar eventos. E veja também, Ministério Público do Estado pede que Justiça barre o início das obras de revitalização do centro-leste de Florianópolis. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. Deve ficar pronto em 30 dias o laudo do Corpo de Bombeiros que vai apontar de forma oficial as causas do incêndio que destruiu a loja da rede Forte Atacadista no Campeche, sul de Florianópolis. A reportagem é de Rita Delapiev. Ainda assustada, Brisa se lembra dos momentos de pânico vividos após o começo do incêndio. Os bombeiros não estavam conseguindo controlar as chamas na parte de trás do comércio e eles vieram para frente também. Então a polícia pediu pra gente sair porque o fogo já estava nas grades aqui, a fumaça estava na grade, né? A jovem trabalhava na frente da loja do Forte Atacadista quando o fogo começou. Ela e dezenas de outras pessoas acompanharam durante a tarde o combate às chamas. O Corpo de Bombeiros também avaliou a estrutura da edificação. A gente está evitando entrar muito na edificação justamente pelo risco do colapsamento do teto, né? A gente já teve aqui na parte frontal boa parte do teto que colapsou, mas no meio e atrás ainda não, tem umas partes ainda lá, então a gente não está colocando nosso pessoal ainda para entrar na edificação justamente por esse motivo, já que consumiu tudo e não tem por que a gente colocar a nossa equipe em risco. Segundo os bombeiros, grande parte do incêndio foi controlada durante a tarde, mas ainda há focos na parte dos fundos da edificação. Ainda não há prazo para que o fogo seja totalmente extinto. Imagens divulgadas pelos bombeiros mostram um cenário de destruição na parte interna da loja. O fogo começou na manhã desta quinta-feira, nessa loja que pertence a uma das maiores redes atacadistas de Santa Catarina. De acordo com os bombeiros, não houve feridos. Uma pessoa inalou fumaça e teve que ser levada para o hospital. O estado de saúde não é considerado grave. Este vídeo mostra o que pode ser o momento no qual o fogo começou, quando produtos em um pallet entraram em chamas no depósito. Um laudo do Corpo de Bombeiros vai atestar se esta foi mesmo a causa do incêndio. As chamas rapidamente se alastraram pela loja. A fumaça pode ser vista até da cabeceira das pontes no centro da capital. Olha lá, ó. Forte Atacadista do sul da ilha lá pegando fogo, ó. Queimando tudo, maluco, só a altura da fumaça. Mais de 35 mil litros de água foram usados no combate ao incêndio. Os bombeiros da capital de São José tiveram reforço de militares de Itajaí e Itapema. Pelo menos 10 viaturas e 35 militares enfrentaram o fogo. Em nota, a rede atacadista informou que todos os empregos vão ser mantidos e que os funcionários vão ser realocados em outras unidades da rede. Começou hoje a Operação Natal 2021 nas rodovias federais catarinenses. A ação da Polícia Rodoviária Federal vai até a meia-noite do próximo domingo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a expectativa para este ano, com a melhora no cenário da pandemia de Covid-19, é de um aumento no movimento de veículos em relação a 2020. O fluxo nas rodovias que dão acesso ao interior do estado, como as BRs 282, 470 e 280, além da BR-101, deve ser intenso, com expectativa de pico a partir do meio-dia de sexta-feira. Os policiais vão ter reforço de efetivo e foco em práticas ilegais, como excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas, uso do celular ao volante e embriaguez. Vamos falar um pouquinho de política. Chapecó foi a primeira cidade do oeste catarinense a aderir ao Plano 1000, o maior projeto municipalista da história de Santa Catarina. A adesão foi assinada na manhã desta quinta-feira pelo prefeito da cidade, João Rodrigues, e pelo governador Carlos Moisés. Chapecó vai receber 227 milhões de reais em 5 anos. Com os recursos, a Prefeitura pretende avançar com a macrodrenagem urbana do município e também com o contorno viário leste. O dinheiro do Caixa Municipal, então, vai para outras obras, como pavimentação de ruas. Pelo Plano 1000, cada cidade vai receber recursos equivalentes a R$ 1.000 por habitante.
Para falar deste assunto aqui no Band Cidade, comigo, Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Uma boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, há uma agenda política além da administrativa entre o governador Carlos Moisés e o prefeito João Rodrigues. Explica para gente. É só lembrar, na terça-feira desta semana, João Rodrigues desistiu de ser pré-candidato ao governo pelo PSD. Junto com eles no partido estão o ex-governador Raimundo Colombo, a quem João Rodrigues diz que acusa, entre aspas, de ser a pessoa só beneficiada nas eleições majoritárias desde 2006 dentro do partido, e o ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes. Mas qual é a relevância dessa desistência? João Rodrigues diz duas coisas. Está incondicionalmente decidido a votar na reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Não abre mão disso, embora o PSD tenha o senador Rodrigo Pacheco como pré-candidato. E que em Santa Catarina tem muito a agradecer a Carlos Moisés da Silva. Homenageia o governador e só pede para ele para cuidar de Chapecó. E é isso que está ocorrendo agora. Então, na primeira quinzena de janeiro, daqui a pouco, deve acontecer um grande ato político em Chapecó, onde João Rodrigues vai oficializar o apoio à reeleição de Carlos Moisés da Silva. Ora, isso provoca um estrago grande. Primeiro, porque João Rodrigues tem voto, talvez o PCdista que mais tenha no Estado. Segundo, pode rachar o PSD, que tem lá Napoleão Bernardes e Raimundo Colombo. Terceiro, Jean Loureiro, prefeito de Florianópolis, que contava com o apoio de João Rodrigues, foi várias vezes a Chapecó, fica de fora. Viram a relevância da situação? Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. De volta com o Band Cidade, o Inmetro fez hoje uma fiscalização em postos de combustíveis da Grande Florianópolis. A repórter Ana Cristina Machado acompanhou. Medições abaixo do limite mínimo aceitável, problemas eletrônicos, vazamentos internos. Esses são apenas alguns dos problemas que podem ser encontrados em bombas de combustíveis. Quem faz esse trabalho de verificação é o Instituto de Metrologia de Santa Catarina. A primeira etapa da fiscalização numa bomba medidora é uma inspeção visual. A parte externa para ver se os dispositivos indicadores estão em dia, não há LEDs queimados, o sistema de iluminação está funcionando. Após a abertura da bomba, é feita uma inspeção visual na parte de baixo para ver se não há vazamento, se não há plano de selagem violado e se não há algum indício de fraude. Este trabalho de fiscalização acontece de maneira recorrente, pelo menos uma vez por ano. Só este ano, em 2021, mais de 19.800 bombas foram fiscalizadas no estado. Dessas, 1.034 foram reprovadas e 270 foram autuadas. Uma reprovação que a gente dá para o posto 10 dias para corrigir é uma reprovação que não vai penalizar o consumidor. Há uma interdição que não penaliza também, é a do vazamento. Agora, as demais interdições é porque alguma penalização estava havendo para o consumidor. Na fiscalização desta quinta-feira em São José, foram encontrados problemas como, por exemplo, vazamento interno. Em casos assim, a bomba é interditada como medida de segurança e o posto precisa chamar um mecânico autorizado para fazer o reparo. Em julho deste ano, foi feita a Operação Nacional Petróleo Real, envolvendo as equipes do Inmetro aqui do estado. 286 postos de 31 municípios participaram dessa ação. 2.470 bombas foram fiscalizadas, 50 foram interditadas e 132 reprovadas. Nós fechamos esse ano com chave de ouro a Operação Petróleo Real, que foi uma operação que aconteceu no Brasil inteiro, Santa Catarina também participou, e demonstrou então a importância da fiscalização no segmento do comércio de combustíveis, porque o índice, não estou falando de Santa Catarina, mas o índice nacional foi em torno de 50% de reprovação. O consumidor também pode ajudar nesse processo de fiscalização. O ideal é ela saltar do carro e observar se a bomba está saindo do zero, se não há um avanço inicial, se o frentista está botando realmente o bico no tanque do carro dele, não está botando em outro vasilhame para depois completar no carro dele. Então o consumidor pode ajudar. Agora as informações da pandemia. O governo do estado transferiu para os municípios a tarefa de liberar e fiscalizar eventos corporativos e sociais, feiras de negócios, shows e eventos esportivos. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira. A justificativa para a decisão é a melhora no cenário epidemiológico, além do avanço da vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina.
Também pesou na decisão do governo o fato de que as cidades têm realidades diferentes, acentuadas pela temporada de verão. Pelas novas regras, o município fica responsável tanto pela aprovação quanto pela fiscalização dos eventos. As regras sanitárias permanecem as mesmas. As prefeituras vão poder adotar regras mais rígidas se for o entendimento. Certo, agora é com os municípios. Qual o impacto dessa medida, dessa alteração para o combate ao coronavírus? A maioria dos secretários municipais de saúde está em estado de alerta, porque não há estrutura nos municípios para fazer essa fiscalização. Autorizar, tudo bem, faz parte do jogo. Já estamos numa nova fase do combate à pandemia, mas com um olhar atento ao que está acontecendo no mundo. E a coisa está voltando quando não há fiscalização. E é justamente este o ponto. Naquele município de pequeno porte, ou então naqueles municípios litorâneos de um menor porte administrativo, que recebe centenas de milhares de pessoas durante a temporada de verão. Como é que vai ser? Tem município que não tem guarda municipal, tem um contingente mínimo da Polícia Militar e quando tem contingente da Polícia Civil. É muito perigoso. Então, volto a dizer, a obrigação é do cidadão também fazer a sua parte. Porque se só jogar na mão do poder público, não vale. A todos, um Feliz Natal e até segunda. Até segunda, Roberto. Feliz Natal também para você. Bom, a sexta-feira vai ser de tempo firme em Santa Catarina. Já já eu falo dessa informação, porque agora eu vou falar dos dados da Covid-19, que chegaram agora aqui divulgados pelo governo do estado. Foram 5 mortes nas últimas 24 horas, total de 20.141 mortes desde o começo da pandemia, um total aí de 140 casos confirmados de ontem para hoje, e o total de casos confirmados subiu para 1.238.969, com 1.216.879 pacientes recuperados da contaminação e aí no total de 1.949 casos em andamento. Esta é a situação divulgada agorinha há pouco pelo governo do estado relativa aos números da pandemia de Covid-19. Agora sim, a sexta-feira deve ter tempo firme em Santa Catarina, é o que aponta a previsão do tempo com dados da Epagre-Ciran. Confira. O dia vai ter tempo firme com sol e poucas nuvens em todas as regiões de Santa Catarina, influência de uma massa de ar seco em todo o estado. As temperaturas vão estar mais baixas ao amanhecer e tem até chance de geada isolada na serra. Ao longo do dia, termômetros em elevação em todas as regiões. Em Florianópolis, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Blumenau, variação entre 13 e 27. Em Criciúma, 16 graus de mínima e 22 de máxima. E em Lages, mínima de 6 e máxima de 26 graus. Novembro fechou com um saldo positivo na geração de empregos formais em Santa Catarina, segundo o CAGED do Ministério da Economia. No telão aqui eu tenho os dados atualizados para você. Em novembro, na comparação com outubro, foram 116 mil admissões, quase 99 mil demissões, dá um saldo total de 17.869 vagas abertas com carteira assinada, alta de 0,78%. No acumulado do ano, série com ajustes sazonais, mais de 1.344.000 admissões, 1.138.000 demissões, saldo de 205.480 vagas formais abertas, alta mais robusta, 9,72%. Vamos ver agora o comparativo dos últimos 12 meses. Na tela para a gente aqui no Band Cidade, o comparativo dos últimos 12 meses com 189.006 vagas formais abertas de saldo positivo, 8,87% de alta. O desempenho positivo foi puxado basicamente por 2 setores: serviços, que abriu 9.283 vagas, e também o comércio, que abriu 8.185 postos. O que surpreendeu negativamente foi o desempenho da indústria, que fechou com um saldo negativo de 67 postos de trabalho. Estamos de volta. O Ministério Público do Estado pediu que a Justiça barre o início da revitalização do centro-leste de Florianópolis.
O projeto de revitalização do Centro-Leste prevê obras de drenagem, substituição do pavimento original e sinalização nas ruas Tiradentes, João Pinto, Nunes Machado, além do entorno da Praça 15 de Novembro e dos calçadões da Rua Antônio Luz e do Largo da Catedral. De acordo com a 28ª Promotoria de Justiça, as obras ocorrem em área de proteção cultural do plano diretor, protegida pela União. Além disso, tem no entorno bens tombados pelo Estado e pelo próprio município. As intervenções precisariam ter autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, da Fundação Catarinense de Cultura e do Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do município, o CEFAM, o que ainda não teria sido feito pela Prefeitura. O Ministério Público pede uma decisão liminar urgente para a Justiça. Agora o esporte. O repórter João Paulo Cardoso descobriu, vejam só, um caçador de autógrafos com mais de 1000 assinaturas na coleção. Veja. Victor Berto Limeira. Esse aí sim é o caçador de autógrafos de Florianópolis. Foi aos 7 anos de idade que tudo começou. As caçadas implacáveis eram planejadas com uma visão privilegiada da janela do apartamento. Desde pequeno sou alucinado por futebol, né? Jogava futebol no colégio e os autógrafos vieram como uma consequência dessa paixão. São quase 1000 assinaturas distribuídas em centenas de fotografias. Luvas como essa, assinada pelo goleiro Everton do Palmeiras. Tem autógrafo do bruxo, Ronaldinho Gaúcho. Uma camiseta da Seleção Canarinho, recheada com nomes de estrelas que marcaram a história do nosso futebol. E claro, o caçador mostra com orgulho o autógrafo do maior nome da história do futebol mundial, o Rei Pelé. Um varal cheio de camisas autografadas, mas é claro que sempre tem aquele autógrafo que é especial. Que autógrafo é esse? Esse foi o autógrafo mais difícil e mais cansativo de toda a minha coleção, sem sombra de dúvidas. Autógrafo do Neymar no ano de 2012. E para 2022... já tem famosos do esporte e da música na lista do caçador de autógrafos. Um que eu gostaria de ter e que eu ainda não tenho na minha coleção é do Adriano Imperador, né, o nosso Didico. E da música eu gostaria de ter, se um dia pudesse, o autógrafo do Alexandre Pires. Ok, garoto. Então, partiu caçar. Domingo quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. Alô, Alexandre, tô chegando aí em Itapema um dia, hein? Do Sul. Quem passa pela rua Almirante Tamandaré, no bairro Canoas, de dia, pode até não reparar nesta casa, que de noite se transforma, se ilumina e propaga o espírito natalino. Quem montou toda a decoração natalina foi o seu Nilson, de 79 anos. Olha, eu fui criado, sempre na minha casa, sempre tinha pinheirinho, tinha iluminação. Então a minha mãe tinha esse costume e a gente traz de berço então. E a cada ano ele inova, dá só uma olhadinha no Papai Noel na sacada. A janela que se move. E o que dizer do presépio? Sim, é tudo motorizado. Até, se às vezes alguém queira fazer, o meu presépio é tudo com motorzinho de micro-ondas. Com tudo isso, a família venceu pelo 3º ano consecutivo o concurso de decoração natalina de Rio do Sul na sua categoria. E é claro, com toda essa decoração, a casa atrai muita gente e aqui eles estão preparados para receber as crianças. Sim, as crianças apertam o interfone, chamam, 9 horas da noite tem criança. A gente comprou bastante pipoca, pirulito, chocolate e entrega de dia, de noite. A hora que eles vêm, a gente entrega. É uma satisfação pra gente isso. Tiram fotos no Pinheiro, vem pedir para tirar foto ali perto do presépio. Amanhã não tem o Band Cidade por causa do Natal, portanto, para você, um Feliz Natal e até segunda-feira. Tchau.